Fala galera, mais um vídeo aqui das 7 melhores do tio Richard, dessa vez corrigindo questões do período imperial. Quando eu falo de período imperial, eu estou pegando lá da independência, 1822, até o 15 de novembro de 1889. Então, são vídeos de primeiro reinado, regência e segundo reinado. Acredito, com certeza vão ser mais de um vídeo, são temas que vocês sabem são bem gratos à prova, são temas que são bem recorrentes na prova, então a gente vai aqui ter as 7 melhores do tio Richard, período imperial 1, 2 e talvez 1, 2 e 3, vamos ver. Vamos lá, olha aqui, ó, vem comigo aí, primeira questão. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra a trabalhadores escravos que conquistassem a liberdade. Além da terra, na Lei de Terras, ser exclusivamente no dinheiro, comprada no dinheiro à vista, vigorava uma obrigatoriedade de registro, tá? Você tinha que registrar a terra, o que gerava mais gasto. Bom, deixa eu chegar esse notebook um pouco para trás, porque eu falo alto pra caramba, você não estoura o som no microfone. Aí, isso. Então, olha só, o fato legal enunciado lá, o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de reforma agrária? Não, gente. Tem 31% de acerto, olha só, nessa questão. Tem 31% de acerto. Porque muitos alunos vieram aqui, reforma agrária. Não, gente. A Lei de Terras, ela cria o problema fundiário brasileiro. Ela é um dos pontos, que cria o problema fundiário brasileiro. E na verdade, a reforma agrária quer resolver o problema que a Lei de Terras ajudou a criar. Tá? Então, é interessante pensar aqui que o que a Lei de Terras faz é uma concentração fundiária. Beleza? Ela vai concentrar na mão dos mais ricos. Tá? Então, o gabarito aqui é a letra C de casa. Vamos ver. Mais uma aqui, 7 melhores do tio Richard. Depois da independência de 1822, o país enfrentaria problemas que, com frequência, emergiram durante a formação dos Estados Nacionais da América Latina. Em muitas regiões do Brasil, essas divergências foram acompanhadas de revoltas, inclusive contra Dom Pedro I, com a abdicação deste em 1831. O país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sob o regime regencial. Esse é um texto sobre a revolta dos malês, tirado de um livro sobre a revolta dos malês, mas esse trechinho contextualiza o momento pós-independência. Tá? E está falando que esse momento de conturbação pós-independência ele é um fenômeno dos estados da América Latina. No caso brasileiro, por que tem tanta perturbação ali política logo depois da independência? Então, olha, o Enem pergunta aqui, a instabilidade política no país ao longo dos períodos mencionados foi decorrente do quê? O que gerou instabilidade no primeiro reinado? Entre outros fatores, a disputa entre as tendências centralizadoras, unitaristas e federalistas. A letra A. Por quê, gente? A partir do momento que se faz uma independência, é preciso discutir, então, que país vai nascer. Que formato de Estado é esse? Vai ser um Estado centralizador? Vai ser um Estado que vai ter uma união forte? Vai ser um Estado centralista, unitarista? Ou vai ser um Estado que forneça mais liberdade aos entes ao longo do território? As elites regionais vão ter mais liberdade? E aí a gente falaria então de um Estado com tendência federalista. Vale a pena lembrar que os Estados Unidos é um grande exemplo para a América, exemplo e influência para a América nesse momento. Então, os Estados Unidos vão servir de justificativa para algumas elites que querem mais espaço.
tipo assim, beleza, rei, você fez a independência para nós, agora ó, valeu, tamo junto, vaza, deixa o poder pra gente. Então essa é uma questão que vai se arrastar no Império. Como é que a gente vai seguir? A gente vai seguir agarrado nesses Pedro aí, Pedro I, Pedro II, ou a gente vai caminhar para um federalismo? Tanto, gente, se liga, presta atenção, qual que é o desfecho disso? O desfecho disso é uma proclamação de uma república federalista. Tanto que a gente vai se chamar Estados Unidos do Brasil. Olha como é que fica claro a influência federalista nessa elite. Então, desde a independência, isso está fermentando e fomentando, né? Isso está ali na cabeça da elite do tipo, pô, mas peraí, né? E se esse Dom Pedro vazar? Ia ser massa, hein? A gente tem um pouco mais de espaço, a gente tem um pouco mais de poder. Então, uma questãozinha bala, muito boa, que o gabarito é a letra A. Vamos ver se a gente aprende aqui. Tensão entre as forças do Exército e da Marinha, não. Dinâmica demográfica. Extensão do direito de voto a estrangeiros escravos, também não. Reivindicações da ex-metrópole, também não. Então, o gabarito era relativamente simples, mas essa questão está aqui nas 7 melhores para eu poder alertá-los disso, tá? Alertá-los dessa sombra federalista e republicana. Deixa eu me alongar aqui um pouquinho mais, porque eu acho que essa informação é importante de ser passada aqui. Eu preciso que vocês se lembrem que 2 fantasmas vão percorrer o período imperial brasileiro. O primeiro é um fantasma mais velho, um fantasma chamado República. Né? Por quê? Desde a Inconfidência Mineira, os mineirinhos como nós, eles estão pensando e defendendo a ideia de república. Depois, lá em Pernambuco, já durante o primeiro reinado, essa ideia de república ela volta a mostrar a cara, né? Com a famosa Confederação do Equador, um movimento separatista republicano. Esse fantasmão da república volta a aparecer no período regencial, com um big fantasma chamado Revolução ou Revolta Farroupilha, separatista. 2 países nasceram republicanos, a República Sul-Rio-Grandense e a República Juliana, atuais Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, os imperadores brasileiros tinham esse primeiro grande fantasma, né? Que é a República. O segundo grande fantasma que assombrava os imperadores brasileiros era o federalismo. Federalismo que é um fantasma mais jovem, porque ele ganha força ali no século XIX. Né? Ele ganha força ali no século XIX, no século XX, melhor dizendo. Não, desculpa, no XIX mesmo. No século XIX, ele ganha força no século XIX com o crescimento dos Estados Unidos, o estabelecimento dos Estados Unidos, principalmente depois da Guerra de Secessão. Então, quando os Estados Unidos resolvem algumas questões internas lá, na Guerra de Secessão, que acaba em 1865, os norte-americanos passam então a ser ainda mais vitrine do regime político que eles tinham, que é federalismo republicano presidencialista democrático. Então, copiar os Estados Unidos começa a ser um grande fantasma, uma grande ameaça para o Dom Pedro II. E o terceiro fantasma, né, posso dizer, o terceiro fantasma é o abolicionismo. A partir da Lei Eusébio de Queiroz, do fim do tráfico, aparece esse terceiro grande fantasma aí, que é o fantasma do abolicionismo. Então, esses 3 grandes espectros amedrontavam e rondavam o período imperial. Desculpa, me alonguei um pouco aqui, mas acho que são informações relevantes e necessárias. Vamos lá, aqui, ó. Uma questão que tem 50% de acerto, uma questão simples, cara. Eu trouxe aqui porque ela é uma questão muito simples, mas perigosa, né? E ela denuncia como é que, às vezes, a pressa, que eu super entendo, né? Mas como é que a pressa pode causar errinhos bobos na prova de história. A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque nervosa, pedindo desculpa por não possuir títulos nem conhecimento, mas orgulhosa ofereceu a sua pena, a sua escrita, que, sem ser hábil, em compensação, guiada pelo poder da vontade. Maria Tomásia,
outra mulher, pronunciava orações que levantavam e empolgavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamando seus poemas. E aí, então, olha só, aí tem uma outra frase. Aí a outra frase resolve. Vamos parar aqui. Né, na Francisca Clotilde, que arrebatava declamando seus poemas. Gente, se o texto para aqui, lá no enunciado, olha só, ó, as práticas culturais narradas remetem historicamente ao movimento, aí é o feminismo, né? Porque só mulheres ali tomando a voz, né? Aí, feminismo, poderia ser. Só que o Enem põe um ponto e diz assim, ó, aquelas angelicais senhoras, heroínas da caridade. Até aqui não está claro, vírgula. Aí a questão se resolve. Levantavam dinheiro para comprar a liberdade e usavam de seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravo a fazerem a euforia gratuitamente. Então, essas senhoras trabalhavam, né, ou atuavam no abolicionismo. Ok? Questão simples, mas olha como é que a leitura apressada pode cobrar seu preço aí. Nossa, clássico, linda, né? Uma xilogravura de 1869, um indígena representando o império coroa com louros o monarca. Tá preto e branco, né? Mas aí tem um texto da Lília Moritz Schurantz, As Barbas do Imperador. Esse livro é fundamental. Eu já dei dica aí, sugerindo que vocês procurem resenhas sobre, né? Porque é um livro que é muito importante na historiografia brasileira. Aí a Lilian Schurantz escreve assim, ó. Com seu manto real em verde e amarelo, as cores da casa dos Augsburgo e Bragança, mas que lembravam também os tons da natureza do Novo Mundo, cravejado de estrelas representando o Cruzeiro do Sul, né, que só é possível ser visto ao sul, por isso desse nome, e finalmente com um cabeção de penas de papo de tucano em volta do pescoço, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. O monarca jamais foi tão tropical. Então acho legal as cores, a pena, né, a referência astronômica. Então, olha lá, ó, o monarca jamais foi tão tropical. Entre muitos ramos de café e tabaco, coroado como um César em meio a coqueiros e paineiras, Dom Pedro transformava-se em um sinônimo de nacionalidade. Ó, que legal, né, cara, esse trecho desse livro que é tão importante. No segundo reinado, a monarquia brasileira usou o simbolismo de determinadas figuras e alegorias. Figuras e alegorias que o texto mesmo diz remetem a aspectos tropicais do Brasil. A análise da imagem do texto revela que o objetivo de tal estratégia, por quê, né? Por que ter um rei que remete a aspectos tropicais do Brasil? A análise da imagem do texto revela que o objetivo de tal estratégia era o quê? Exaltar o modelo absolutista e despótico? Não tem nada a ver. Valorizar a mestiçagem africana? Também não está isso no texto, né? Reduzir a participação democrática? Também não é disso que se trata. Mobilizar o sentimento patriótico e anti-lusitano? Essa é uma grande distratora, né? Por quê? Quando ele fala ali das cores e tal, poderia passar para o aluno essa ideia de que se buscava mobilizar um sentimento patriótico. Só que eu não mobilizo um sentimento patriótico num estado que está sendo feito. Beleza? Nós estamos falando da coroação do Dom Pedro. Nós estamos falando do início do Estado brasileiro, né? Então, como é que vai ter patriotismo nesse momento inicial aí do segundo reinado? Então, não é isso, tá? Então, o gabarito é a letra E. Obscurecer a origem portuguesa e colonizadora. Por quê, gente? O Império Brasileiro, ele segue tendo um traço colonizador. Afinal, éramos governados por 2 portugueses. Tudo bem? Então a ideia é obscurecer essa imagem. Obscurecer essa imagem para a elite local, mostrando um rei pintado de verde e amarelo, igual um periquito. Tudo bem? Tranquilo? Clássica. Essa é totalmente clássica. Vamos para mais uma aí, ó. Outro clássico do rolê. Quem que é esse com a rolha na boca? Conde D. Quem que é Conde D?
marido de Princesa Isabel. Existe então uma teoria de que o segundo reinado iria ser substituído por uma continuação da monarquia baseada em Isabel, a princesa abolicionista, e o seu marido, um aristocrata francês, o Conde D. O que o Conde D fazia como campanha dessa possível continuação do Império? O Conde D ia para as escolas fazer dar grandes aulas de história, obviamente exaltando a monarquia, tá? Beleza. Lá no fundo da imagem, você tem, no segundo plano aqui, um Dom Pedro sentadão dormindo, representação muito comum, tá? Na imprensa da época, mostrar o Dom Pedro dormindo, e mais ao fundo algumas crianças, ó, tá? Então beleza, já dei uma analisada na imagem, tem um textinho lá, ó. Preocupações que aconselhamos a Vossa Alteza, o senhor Conde D, quando tiver de visitar escolas, se Sua Alteza limitasse o seu augusto sogro, Dom Pedro II, imitasse, né? Se o Conde D imitasse o seu sogro, Dom Pedro II, dormindo, não teria nunca ocasião de contestar fatos históricos, porque o Conde D ele ia lá para exaltar a monarquia e para contar a história que a família monárquica queria contar, né? Ele está ali construindo, ou tentando construir, uma narrativa positiva para a família real. Por isso que o jornal pôs o Conde D com uma rolha na boca. É legal. Segundo a charge, os últimos anos da monarquia foram marcados pelo debate promovido em espaço público, contando com a presença da família real. Não era em espaço público, eram em escolas. Atividade intensa realizada pelo Conde D numa tentativa de salvar o regime monárquico. Sim, tá? Isso está certo. O Conde D foi às ruas ali tentando salvar a monarquia. Isso está certo. Vamos ver se responde, né? Se melhor responde, como é típico da prova. C. Revoltas populares nas escolas com o intuito de destituir o monarca e coroar o seu genro. D. Críticas oriundas principalmente da imprensa, colocando em dúvida a continuidade do regime político. Tá? Então, o que a gente está vendo aí é uma crítica. Tudo bem? Não é um retrato das atividades intensas do Conde D. É uma crítica. Tem a rolha, tem um Dom Pedro dormindo, sacou? Então o gabarito é a letra D. Dúvida em torno da validade das medidas adotadas pelo imperador, fazendo com que o Conde D assumisse o governo. Não é isso. Existia na época uma aversão a essa figura do Conde D, o que ajuda a gente a entender a proclamação da República. Mas é o gabarito aí, né, a letra D, questão famosérrima, muito legal, do segundo reinado. Outra questão, olha o nível de acerto aqui, relativamente baixo. Enem 2015, tá o Dom Pedro aí, segundo, todo barbado, né? Da onde vem essa questão? Do mesmo livro da outra, lá, ó, Lilian Schwantz, As Barbas do Imperador. Então, eu volto a recomendar esse livro. Essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850. Então, ele está muito novo aqui, tá? Logo após o golpe da maioridade. Então, ele tem aqui 20 anos, tá? Considerando o contexto histórico que foram produzidas, então, o Enem está falando assim, ó, legal, te falei quem que é, te falei o ano, te falei o contexto, né? Porque essa primeira frase é tipicaça do Enem. Essa imagem de Dom Pedro II foram feitas no início, aí tá, o Dom Pedro II dá o nome, dá o ano, mas é pouco ainda, então vamos dar um pouco mais de informação para esses caras. Depois do ano, olha lá, ó, meteu uma vírgula, pouco mais de uma década após o golpe da maioridade, é como se o Enem virasse e falasse assim, tá bom, agora chega. Se você não sabe a partir daí, você não sabe. Tipo, na cara do gol eu te coloquei. Se você não sabe chutar, porra, vai jogar basquete. Sacou? Aí ele vem aqui, ó, ponto, né? Depois de maioridade. Considerando o contexto histórico, que eu, Enem, já te forneci, em que foram produzidos os elementos simbólicos destacados, essas imagens representam um
jovem maduro que agiria de forma irresponsável. Isso caracteriza um pouco Dom Pedro I, né? Dom Pedro I que era um pouco assim, meio que irresponsável, né? Imperador maduro, adulto, que governaria segundo as leis, né? Esse é o gabarito. Existe uma necessidade de distanciar Pedro I de Pedro II. Pedro I foi namorador, Pedro I tinha uma amante que escandalizava o Rio de Janeiro, né? Pedro I se meteu em guerras na região nordeste, né? Confederação do Equador, no extremo sul com a revolta da Cisplatina. Então Pedro I ele era um pouco mais cheio de rompantes, enquanto a ideia para Pedro II era passar uma imagem de um rei equilibrado, de um rei maduro. Por isso que o gabarito é a letra B, B de bola. Beleza? Monarca absolutista que exerceria seu autoritarismo na letra E. Não responde, tá? Ele não foi autoritário. Saideira a conta, vamos lá. Nossa, outro clássico. Olha o nível de acerto baixíssimo. Bom, o que a gente vê? Um soldado, né? Dá para ver aqui pela farda. Dá para ver, mesmo na época da prova, dava para ver que era um soldado negro, aqui em primeiro plano, e em segundo plano aqui, um escravo amarrado num pelourinho sendo açoitado, né? Um escravo no tronco aqui sendo açoitado. Muito provavelmente em terceiro plano há uma fazenda, né? Então, o cara está sendo açoitado aqui. E no primeiro plano, um soldado que mostra pela expressão, mão na testa e tal, uma certa surpresa, talvez, ou talvez ali uma tristeza, um arrependimento, ao ver um outro negro sendo chibateado ali já no segundo plano da imagem. Então vamos lá, ó. De volta do Paraguai. Aí o Enem vai fazer o favor para nós, né? Essa leitura de imagem aqui, ela é parte do que você precisa para responder. O Enem vai te ajudar com um textinho legal. Olha lá, ó. De volta do Paraguai. Negritão ali, ó. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o povo paraguaio, era essa a narrativa da época, o voluntário, porque os negros que foram para a guerra majoritariamente foram como voluntários. Imagina só o preço de um escravo em 1864. Então, não é cabível pensar que os escravos que iam à guerra iam porque queriam. Não, eles se voluntariavam muitas das vezes para os seus senhores brancos, né? Então, o senhor branco ele se alistava, mas ele não ia para a guerra. Ele fazia um acordo com o seu escravo. Olha, você vai para a guerra no meu lugar e se você sobreviver, você volta alforriado. Isso gerou uma grande pressão por alforria depois da Guerra do Paraguai. Né? Porque a ideia é assim, olha, se alforriou os voluntários, por que não alforriou a família? Se alforriar os voluntários e a família, por que não alforria todo mundo? Né? E é interessante o seguinte, essa pressão do movimento abolicionista pós-guerra do Paraguai gerou uma lei em 1871, que é a famosa lei do ventre livre. Beleza? É legal ter esse raciocínio aí. Então, ó, na charge identifica-se uma contradição. Olha, essa palavra foi fundamental. Uma contradição entre o voluntário que voltava ali e essa contradição evidenciava o quê? É uma contradição porque nega a cidadania aos familiares desses voluntários. Né? Do tipo assim, pô, se alforriou o voluntário, por que não alforriar a família dele? Beleza? Letra B. Concessão de alforria aos militares escravos. Isso aqui foi um grande problema dessa questão. Gente, a concessão de alforria aos militares escravos não é a contradição. A concessão de alforria aos militares escravos está claro, isso é um fato. Né? A contradição está em os voluntários serem alforriados e seus familiares não.
Então a charge meio que mostra um parente de um voluntário sendo chibateado. Tudo bem? Perseguição dos escravistas ao soldado negro, não. Punição dos feitores, não. Suspensão das indenizações, também não. A resposta é a negação da cidadania aos familiares cativos. Bom, grande, né? Um vídeo grande, mas porque estamos no período imperial, né, gente? Então vai demandar tempo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Segue aí, porque tem mais período imperial pela frente, tá? Grande abraço, até mais. Valeu!